Olá, estamos de volta no nosso curso de análise sensorial, métodos afetivos. Nos vídeos passados, definimos a análise sensorial, falamos a importância, a aplicação, diferentes tipos de métodos e agora iremos falar do delineamento sensorial. Primeiro, o delineamento é a sequência de amostras que o provador irá receber. Nele é dito qual amostra será recebida primeiro, a seguinte, a posterior e assim por diante, para que todas as amostras sejam provadas em todas as posições em igual número de vezes, por todos os provadores. Nesse caso, a gente chama que é um delineamento de blocos completos. Exemplo de um teste com 3 amostras. O provador 1 recebe amostras na sequência ABC, o provador 2 recebe BCA, o provador 3 recebe CAB e assim por diante até finalizar o número de possibilidades de dispor as amostras. Quando isso ocorre, é só repetir a sequência do bloco anterior. Então fica uma repetição dos blocos completos, né? Porque eu consegui finalizar o número e posições de todas as amostras dentro daquele número de amostras iniciais que eu tinha. No caso aqui eram 3 amostras, então eu tenho 6 possibilidades diferentes de disposição das amostras. No caso de um número elevado de amostras, por exemplo, 11 amostras, fica impossível, em uma mesma sessão sensorial, um mesmo provador dar um parecer sobre todas as amostras. Nesse caso, ele só recebe parte das amostras. Assim, todas as amostras serão testadas o mesmo número de vezes, mas não por todos os provadores. Nesse caso, a gente chama de blocos incompletos. Por quê? Porque o provador ele não vai provar as 11 amostras, mas parte das amostras. Pode ser 4, 3, 5, não excedendo 6, tá? 6 fica muito cansativo para o provador ele conseguir dar uma resposta depois de 6 amostras. Fica muito complicado para ele em questões sensoriais de resposta. No exemplo com 11 amostras, pode ficar da seguinte maneira. O provador 1 recebe amostras A, B, C e D, 4 amostras. O provador 2 recebe E, F, G, H. O provador 3 já recebe I, J, L, A. E assim por diante, até fechar todas as possibilidades possíveis de posições das amostras. Caso precise, a gente repete o bloco. Nesse caso de 11, vai dar um bloco enorme. Então, se for necessário, faz a repetição do bloco, tá? Mas você precisa fechar o bloco para dizer que o bloco ele foi todo testado, todas as amostras foram testadas em todas as posições em igual número de vezes. Não pode parar o teste, finalizar o teste com metade do bloco sem ter sido testado. O delineamento deve ser seguido criteriosamente, pois ele irá minimizar erros que possam acontecer, como por exemplo a sobreposição de uma amostra de qualidade maior sobre uma de qualidade menor. Erros de tendência central, ou seja, o consumidor ele tende a escolher as amostras do centro, erro de halo e outros erros psicológicos que os provadores tendem a cometer. Assim como as amostras em todas as posições possíveis, temos um maior controle dos possíveis erros que podem ocorrer. Então, na próxima aula, iremos falar sobre os testes afetivos mais utilizados no mundo, no caso, a escala hedônica. Até lá!